Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para a parte 1 do podcast Cara dos Esportes, pós-rodada, pós-domingo da semana 14 da NFL. Falaremos sobre os jogos das 3 da tarde e das 18 horas. Não deixe de escutar a parte 2, que vai ao ar em algum momento na manhã da segunda-feira, falando sobre Sunday Night Football e muito mais, todos os assuntos relacionados à rodada, classificação. Tô tentando falar com o João Eduardo Dutra pra gente falar sobre playoffs do futebol americano universitário que foram definidos neste domingo. Então não deixe de escutar a parte 2 também. Não deixe de se tornar apoiador. A gente tem 2 episódios do podcast Cara dos Esportes sobre a NFL na semana. Um deles exclusivo para apoiadores, que vai ao ar na quarta-feira de manhã lá no site caradosesportes.com.br. A partir de R$14,90 por mês você tem acesso a esse programa, a um episódio exclusivo sobre NBA também lá no site, e aos meus textos também no site. Você pode escutar o episódio exclusivo para apoiadores pelo site no celular, tranquilamente, como se fosse um player de áudio. É bem simples, bem fácil e bem seguro. Então é uma forma também de você ajudar o podcast. Não é fácil manter esse programa no ar. Então, dados os recados, vamos para o programa. Vamos falar aqui sobre a vitória do Philadelphia Eagles para cima do Carolina Panthers, 22-16. Um jogo que eu sinto que foi uma vitória moral do Carolina Panthers jogando lá na casa do Philadelphia Eagles. Os Eagles fizeram um jogo muito ruim. O ataque da equipe é muito fraco. E hoje não teve desculpa de não tem Devonta Smith, não tem A.J. Brown. Os dois estavam, tudo bem, sem o Dallas Goedert, mas a dupla principal de wide receivers estava, o Saquon Barkley estava, o Jalen Hurts estava e aparentemente saudável, e ainda assim esse ataque não conseguiu produzir, foi muito mal, não conseguiu aproveitar um primeiro tempo do Bryce Young que não foi tão bom quanto os últimos 2, 3 jogos dele. Ele lançou uma interceptação que foi um passe bem ruim. Eu achei que o segundo tempo dele foi muito bom. E acho que no geral a partida foi boa, né? Mas o segundo tempo dele foi como na última rodada e naquele jogo contra o Kansas City Chiefs, né? A gente vendo aquele quarterback que jogou na Universidade de Alabama, né? E ele deu a chance do Carolina Panthers vencer o jogo, né? Porque 46 segundos pro fim, uma segunda para 4 jardas, se eu não me engano, segunda para 7 jardas, ele faz o passe que seria para touchdown, só que o Xavier Legette, ele dropa a bola, né? O passe, ele teve que pular ali para fazer a recepção, e ele deixa a bola cair quando ele cai no chão, né? Ele sofre um drop. E era um passe que, se ele faz a recepção, ele gira pra dentro da endzone, no chão, e faz o touchdown. E o Carolina Panthers estaria ali, não vou dizer que vence o jogo, mas estaria liderando ali por um ponto com 45 segundos pro fim da partida. Grandes são as chances de você vencer um jogo nessa situação, né? E os Panthers ainda estão nessa fase de vitória moral e tal, né? Eu acho que é esse tipo de temporada pra equipe. Eu acho que cada jogo que o Bryce Young mostra uma evolução é positivo pra equipe. A gente teve a discussão no último podcast, no exclusivo para apoiadores, se o Bryce Young vai ser o cara titular na semana 1 pro Carolina Panthers em 2025. E a sensação nesse momento é que sim. O meu palpite é que, independente do que eu acho, e isso é pra gente conversar fora do pós-rodada, quando tiver um pouco mais de tempo pra... Eu elaborei bem no último episódio, né? Que, independentemente do que eu acho, o que eu acho que vai acontecer é o Bryce Young ser o titular na semana 1, enquanto o Philadelphia Eagles jogou mal. Não protegeu bem o Jalen Hurts, e parte disso foi o Jalen Hurts tendo que segurar muito a bola, porque ninguém conseguia se desmarcar, contra uma defesa muito ruim do Carolina Panthers, que não teve o Jadeveon Clowney, que vinha sendo o melhor edge rusher da equipe, e a defesa, tudo bem, o Bryce Young vem melhorando, mas ainda é o Bryce Young, ainda é o Adam Thielen com 74 anos, jogando em altíssimo nível, né? O Adam Thielen tá jogando muito bem
desde que ele voltou de lesão. Ele fez uma partida fantástica novamente, mas ele tem 34 anos, né? Era pra você conseguir controlar esse ataque do Carolina Panthers e... Tudo bem, 16 pontos, né? 16 pontos não é um absurdo, né? Mas assim, também não... O grande problema é o ataque, mas também não acho que foi uma atuação perfeita da defesa do Philadelphia Eagles, que também era colocado em muitas situações complicadas, porque o ataque não conseguia matar o jogo. Teve chance de matar o jogo e não conseguiu, né? E os Panthers tiveram mais jardas do que o Philadelphia Eagles, né? E tiveram a bola por mais tempo. Então, não é uma vitória que o torcedor dos Eagles sai satisfeito com o desempenho da equipe. Você pode tentar se convencer, a abordagem copo meio cheio, de que o time subestimou os Panthers, pensando no jogo da próxima rodada, que é muito mais difícil, que é contra o Pittsburgh Steelers. Aliás, é uma sequência difícil, porque você tem Steelers e Commanders nos próximos 2 jogos. É possível, né? Mas não era pra acontecer. Acontece na NFL? Acontece. Mas não era pra acontecer, né? Os Eagles eram favoritos por 13,5 pontos. Os Panthers cobriram com tranquilidade. Inclusive, eu tenho um grupo no WhatsApp com 2 amigos meus, né? O Rodrigo Moisés, que participa aqui volta e meia do programa, né? E um outro amigo nosso, Gabriel Queiroz. A gente tem um grupo de apostas, né? Que a gente manda as apostas um pros outros, né? Que a gente vai fazer e tal. E o Rodrigo é rei de mandar a aposta depois que o jogo começou, depois que a aposta bateu, né? Já virou até um verbo rodrigar no programa, né? E ele apostou no Carolina Panthers cobrindo 10 pontos e eu só vi, se eu não me engano, eu vi depois que a rodada começou, mas eu teria feito essa aposta também se o Rodrigo não tivesse rodrigado, porque... Aí, ele mandou 3,44, tô olhando aqui, canalha. Mas os Panthers... Vitória moral conta na classificação? Não conta, mas eu acho que pro momento do Carolina Panthers e momento de reconstrução, eles estavam indo para um cenário de terra arrasada, eu acho que tem sido um mês positivo para a equipe. O Pittsburgh Steelers derrotou o Cleveland Browns por 27-14, um jogo que começou muito feio e quando terminou parecia que tava no começo. Brincadeira. Os Steelers não tiveram George Pickens, né? Ele que sofreu uma lesão e não jogou. A gente ficou sabendo só, assim, a gente sabia que ele tava lidando com lesão, né? Mas só foi confirmado o status dele na hora do jogo. E eu sinto que o Pittsburgh Steelers demorou até conseguir se adaptar à ausência dele, porque muito do ataque do Pittsburgh Steelers é bola longa do Russell Wilson pro George Pickens, que hoje é um dos melhores wide receivers ali em passes contestados, né, na lateral do campo, e não tinha esse elemento, né? Então foi um jogo mais condensado desse ataque do Pittsburgh Steelers, que consegue fazer 10 pontos ali nas últimas 2 campanhas do primeiro tempo, abre o segundo tempo com 2 touchdowns e ali encaminha a partida, né? Nesse meio termo teve um turnover on downs do Cleveland Browns e 2 field goals errados do Dustin Hopkins, né? Que depois do jogo o Kevin Stefanski falou: o Dustin Hopkins é o kicker do Cleveland Browns, né? E de fato ele é o kicker do Cleveland Browns, né? Pelo menos até ele passar no RH e assinar a rescisão de contrato dele. E depois disso os Steelers controlaram a partida. Os Browns ainda conseguiram ali reduzir para 24-17 e tem um fumble do Cordarrelle Patterson na campanha seguinte. Aí você começa a pensar, pô, será que vem a reação e tal? 7 minutos pro fim. Mas aí o James Winston lança uma interceptação e fim de jogo. Teve um punch ainda com 3 minutos pro fim da partida, que o retornador do Cleveland Browns sofre o muffed punch, né? Que é quando o jogador ali, sem ser tocado, deixa a bola cair no chão. Se chama muffed punch porque nessa situação você não pode retornar, você só pode recuperar a bola. E eu dou uma chance pra você que não viu o jogo descobrir quem foi, e a sua chance chegou ao fim agora. Foi o Kadarius Toney, aquele que foi o principal obstáculo do Kansas City Chiefs na temporada passada. Esse que eu conheço de outros carnavais, porque foi draftado pela, entre aspas, franquia New York Giants. Ele assinou com o Cleveland Browns nessa
nessa semana e foi o retornador de punch da equipe e sofreu o Muffed Punch, que foi bem feio, inclusive, o Muffed Punch que ele sofreu. Mas ele é ruim, né? O Clipper Stone é horroroso, né? E ele tá enganando mais um time. Vamos ver por quanto tempo ele vai enganar mais o Cleveland Browns. Horroroso da bola. Vitória dos Steelers, que num jogo um pouco mais comum, sem ser debaixo de uma nevasca, conseguem vencer o Cleveland Browns com alguma tranquilidade. O Minnesota Vikings derrotou o Atlanta Falcons por 42-21 num grande jogo do Sam Darnold. 22 de 28 passes para 347 jardas e 5 touchdowns. Grande partida do Sam Darnold. Assim, a gente sempre fica esperando a hora que tudo vai vir abaixo com o Sam Darnold, porque ele é o Sam Darnold, né? A gente conhece ele de muito tempo. Mas até ele teve um momento complicado na temporada e superou. Tá jogando muito bem já há mais de um mês, novamente, depois de ter começado a temporada muito bem. E que ano incrível que faz o Sam Darnold. Eu sinto que ele vai ser um daqueles caras que vai conseguir um contrato a lá Baker Mayfield, né? Tipo, 3 anos, 25, 27, quem sabe 30 milhões de dólares por ano. Espero que não seja o New York Giants, que eu também acho que sem o Justin Jefferson, Jordan Addison, uma excelente linha ofensiva e o Kevin O'Connell, não sei se seria o mesmo resultado, mas o Sam Darnold realmente revitalizou a carreira. Ter Jordan Addison e Justin Jefferson ajuda muito, né? Os dois combinaram ali para 15 recepções. O Jordan Addison teve 133 jardas, 3 touchdowns. O Justin Jefferson teve 132 jardas, 2 touchdowns. Eu falei 133 recepções? Quis dizer 133 jardas. Os dois estão fazendo um ano incrível. O Justin Jefferson que voltou a fazer touchdown, né? Ele não fazia touchdown desde o dia 20 de outubro. Não é a melhor temporada do Justin Jefferson, né? Mas ainda assim batendo recordes e já passou de 1.000 jardas e enfim, só não é o melhor ano dele, mas ainda tem bastante ano pela frente. Enquanto o Atlanta Falcons dá pra chamar de crise, né? 2 interceptações do Kirk Cousins, que já teve o jogo de 4 interceptações na semana passada. Faça as contas em casa, 6 interceptações nos últimos 2 jogos. Conseguiu lançar muitas jardas, mas também ele comete os erros que tiram os Falcons ali do jogo, em momentos que a equipe tá ali lutando pra pontuar. Claro que teve uma interceptação ali que já no final do jogo, né, ele tá tentando arriscar, mas indesculpável. Cousins tá jogando muito mal e já tinha começado essa discussão na semana passada e eu sinto que vai ganhar mais força nessa semana, quando que é a hora de você colocar o Michael Penix em campo, né? Porque o Cousins, ele tá ativamente atrapalhando o time. Claro que tem outros problemas, a defesa vem jogando muito mal, apesar dela ter conseguido gerar um pouco mais de pressão no Sam Darnold nesse domingo, né? Do que vinha fazendo contra os outros quarterbacks. Mas tá sendo muito... E é curioso porque o Cousins, ele começou bem o ano. O primeiro jogo dele não foi bom. E aí ele teve uma fase boa, jogou bem em jogos de horário nobre e tal. Então, o cara tá recuperado do Aquiles, né? Então acho que não dá nem pra usar como você... ele tá voltando de uma temporada passada, ele sofreu uma ruptura de tendão de Aquiles e tal. Mas ele já jogou bem esse ano, né? E... tá fazendo um ano muito ruim mesmo, e tá piorando a cada rodada. Antes de falar sobre Miami Dolphins e New York Jets, pedir pra você que tá escutando o programa no Spotify deixar 5 estrelas lá no aplicativo. É muito importante essa avaliação do programa, né, em rankings e tudo mais, então dá aquela moral. O Miami Dolphins derrotou o New York Jets por 32-26 na prorrogação. Um jogo que no começo da partida parecia que os Dolphins meio que sentiram a derrota para o Green Bay Packers na semana passada, porque meio que tirou a equipe do sonho, né, de ir ao Wild Card.
mas no final da partida eles conseguem o drive do field goal, que coloca leva o jogo para prorrogação, e eles começam a prorrogação com a bola e nunca devolvem ao New York Jets, conseguem o touchdown do Tua Tagovailoa pro Jonnu Smith, uma boa recepção do Jonnu Smith. Então o segundo tempo da equipe foi melhor do que esse início, que eu achei bem modorrento, né? Muitos field goals, foram 4 field goals do Miami Dolphins, enquanto o New York Jets ofensivamente foi a melhor partida da equipe em algum tempo, né? Eu achei que o Aaron Rodgers lidou bem com a pressão da defesa dos Dolphins e conseguiu explorar muito bem essa secundária. Garrett Wilson teve 7 recepções para 114 jardas. Davante Adams teve 9 recepções para 109 jardas e um touchdown. Teve o retorno do Alan Lazard, né? Que teve uma recepção para 18 jardas só, né? Mas é um alvo que o Aaron Rodgers confia. E ele termina com 27 de 39 para 339 jardas, um touchdown. Numa semana que teve muita discussão sobre Aaron Rodgers banco, Aaron Rodgers vai se aposentar. E aí sai o trailer do documentário dele, da recuperação dele, né, da lesão que ele sofreu no ano passado, que vai sair na Netflix, né, que parece que a gente vai ver bastante coisa ali dos bastidores do Aaron Rodgers e métodos alternativos de recuperação que ele usou. Vou confessar pra vocês que eu não tô muito curioso pra assistir não, porque eu tô num momento que quanto menos Aaron Rodgers na minha frente, melhor. Mas ele jogou bem. Parece que tinha essa motivação extra. E o Miami Dolphins sai com a vitória num jogo que demorou a engrenar. O Tua continua com números espetaculares desde que ele voltou da lesão, né? O Tyreek Hill jogou bem, né? Que é algo que não tem sido muito comum nessa temporada. Mas, enfim, é um time que matematicamente não está eliminado, mas também não está muito longe disso. O New Orleans Saints derrotou o New York Giants por 14-11. Um jogo que, na maior parte do tempo, eu estava morrendo de medo dos Giants vencerem e se atrapalharem no draft. Fiquei com mais medo ainda quando o Derek Carr se machuca no último quarto e o Jake Henner entra em campo. O Derek Carr sofreu uma fratura na mão, a mão esquerda, né? Então é difícil saber quanto tempo ele vai ficar fora. Os Giants tiveram a chance de empatar a partida e levar para a prorrogação com um field goal de 35 jardas, com 11 segundos para o fim, mas o Graham Gano teve o chute bloqueado, que, respirei aliviado. Uma vitória que, ainda mais numa rodada que o Jacksonville Jaguars venceu, seria bem ruim para os Giants. Tudo bem que a gente já tá nessa roda de hamster, né, de pensar em draft e nada acontece, mas assim, tem que continuar nessa. E não era um jogo que você poderia ter vencido. Bom que os Giants não venceram, tentaram ferrar a gente no draft, os jogadores ferrar a gente, os torcedores, mas enfim, o New Orleans Saints vence o jogo. O outro time que tá matematicamente vivo ali na disputa, né, mas na prática a gente sabe que não tá. E se o Derek Carr, assim, veio com o Derek Carr com a mão machucada, né, mão esquerda, se ele jogar no sacrifício, né, é um time que, sei lá, acho que precisa alguém dar um tiro de misericórdia nessa temporada do New Orleans Saints, que começou, a gente vai lembrar, né, lembra quando o New Orleans Saints parecia o melhor time da NFL, né, fez 101 pontos nas 2 primeiras rodadas e tal, contra Panthers e Cowboys. Isso aconteceu esse ano, lembre-se disso, mas desde então tem sido uma temporada bem deprimente, com muitas lesões pro New Orleans Saints. Tampa Bay Buccaneers derrotou Las Vegas Raiders em casa por 28-13. Um jogo que o principal responsável pelos Raiders terem ficado ali relativamente próximos do placar por muito tempo foi o Baker Mayfield, né? Ele teve 3 turnovers no primeiro tempo, 2 interceptações e um fumble. E aquilo que a gente já falou em vários podcasts, né? Você tem um lado bom e você tem um lado ruim do Baker Mayfield, e esse lado ruim aparece algumas vezes. Ele não é um quarterback perfeito, e você vive com bom e vive com ruim, né? E foi um jogo que eles conseguiram vencer mesmo com esse lado ruim. Aidan O'Connell se machucou, que é um golpe de misericórdia no ano dos Raiders, né? Vai ser Desmond Ridder seguindo em frente, né? O
terrível, horroroso Desmond Ridder. E nem o Brock Bowers teve um grande jogo nesse domingo, né? Ele fez uma recepção absurda com uma mão só, que aí me fez twittar, porra, Brock Bowers, melhor tight end da NFL em 2024 e tal. E aí ele não fez mais nada no jogo. E eu nem sei se ele é o melhor tight end na temporada, porque o George Kittle também tá fazendo um ano espetacular. Mas enfim, é o único ponto legal dos Raiders, e nem isso a gente teve nesse domingo. Enquanto o Tampa Bay Buccaneers, eu não vou dar spoiler do que a gente vai falar da classificação, né, na parte 2 do programa, né, mas já dando spoiler, eles estão no topo da NFC Sul. Não só estão no topo, mas estão jogando no melhor nível, né, muito melhor do que o Atlanta Falcons. E acho que é difícil que o Tampa Bay Buccaneers acabe não vencendo essa divisão. O último jogo do primeiro horário, e pô, vou ser bem sincero, se eu te falar que eu prestei muita atenção nesse jogo, eu estaria mentindo. O Jacksonville Jaguars derrotou o Tennessee Titans por 10-6, dois dos piores times da NFL, dois times que já não estão indo a lugar nenhum. Mac Jones lançou 2 interceptações no jogo. É bizarro pensar como o Mac Jones teve uma grande temporada de calouro, que fez muita gente acreditar que ele era o franchise quarterback, e é bizarro, porque ele continua a melhor temporada dele de longe, é a primeira temporada dele na NFL, né? Ele nunca jogou nem perto disso depois, então completamente bizarro. O Tennessee Titans é um time muito ruim, que o Will Levis nunca me enganou, e é isso, pô, não tem muito o que falar dessa partida não, pra ser bem sincero. Os Jaguars estavam 100 pontos ali entrando no último quarto, conseguem um field goal e um touchdown, precisaram suar sangue para conseguir esses 10 pontos, e o Tennessee Titans não conseguiu fazer nada e perdeu o jogo. E acho que é isso. Desculpa, não tenho muito o que falar. Peço desculpas ao torcedor dos Jaguars e dos Titans, mas eu sinto também que você vai concordar comigo, o torcedor dos Jaguars e Titans, que tem que ser louco, né? Essa altura pra assistir ao jogo dessas duas equipes, ainda mais quando elas se enfrentam, né? Tem que ser... Titans e Jaguars, eles deveriam se enfrentar 2 vezes no Thursday Night Football, com aquele uniforme do Jacksonville Jaguars ali, amarelo mostarda escura, há quem diga amarelo cocô, mas não tem muito o que falar desse jogo não. Vamos para os jogos do segundo horário, começando pela vitória do Seattle Seahawks para cima do Arizona Cardinals, 30-18, uma vitória gigantesca, um jogo de divisão, rival, que tá na briga ali, e você consegue vencer, e vencer jogando bem, né? Uma partida que o Kyler Murray colocou o Arizona Cardinals num buraco, lançando 2 interceptações consecutivas, em drives consecutivos, logo no começo da partida, no primeiro e no segundo quarto, e o Seahawks aproveitou as 2 oportunidades para fazer touchdown, abriu 17-7, e foi um buraco do qual o Arizona Cardinals não conseguiu sair o resto do jogo, e os Cardinals chegaram a sonhar talvez ali, mas aí erram um field goal também já no último quarto. O Seahawks dá números finais logo em seguida com um outro field goal, 30-18. Um jogo que você olha, por exemplo, em termos de jardas foi semelhante, né? Os Seahawks tiveram 50 jardas a mais, mas os Cardinals tiveram uns turnovers, tiveram um aproveitamento bem pior em terceira descida, 4-12 apenas, e é esse tipo de erro que não pode acontecer, né? Foi um jogo que, a maior parte do primeiro tempo, eu sinto que o Seahawks conseguiu conter bem o Trey McBride, né, que é o tight end da equipe, é o principal alvo do Kyler Murray, ele que tinha feito um jogo gigantesco contra o Seahawks no primeiro jogo em Seattle, teve 15 recepções para 133 jardas, ele teve 7 recepções para 70, mais de 14 alvos. Eu sinto que a maioria deles vieram no segundo tempo, e eu sei bem porque eu apostei no Trey McBride tendo mais do que 100 jardas, né? E esse tipo de erro que não pode cometer, esse tipo de erro que o Dino Smith não cometeu, né? A equipe correu bem com a bola, o Zach Charbonnet teve 134 jardas terrestres e 2 touchdowns. Nem foi um jogo muito grande do DK Metcalf, 4 recepções para 49 jardas, mas o Seahawks pareceu o time mais bem preparado.
eu detesto usar mais bem preparado, mais bem treinado, porque eu acho que tá certo. Você não deveria usar mais bem, né? Mais melhor e tal. Mas eu acho que gramaticamente tá certo. Se não tá certo, é algo que é bem usado, mas eu ainda me sinto estranho falando. Mas enfim, vitória gigantesca pro Seattle Seahawks, que não só tem um bom retrospecto na divisão agora, venceu os 2 jogos contra o rival, abre 2 vitórias de diferença. É realmente um jogo que os Cardinals vão lamentar bastante. O Los Angeles Rams derrotou o Buffalo Bills por 44-42 num dos jogos do ano. Uma grande partida definida apenas no final. Os 2 quarterbacks jogando no mais alto nível possível para 2 quarterbacks na NFL em 2024. No final, os Rams conseguiram gastar os 7 segundos que faltavam no relógio com um punch e garantiram a vitória contra o Buffalo Bills. Um dos melhores jogos da temporada, talvez o melhor jogo, porque a gente quer ver ponto. A gente quer ver touchdown, a gente não quer ver defesa. Ah, Gabriel, mas um jogo com uma batalha defensiva é muito legal para os fãs de verdade de futebol americano, a parte tática, ninguém gosta. A gente quer ver touchdown, a gente quer ver quarterback fazendo coisa espetacular, recepção longa, e foi exatamente isso que a gente viu nesse domingo. Vou ser bem sincero, né? Uma rodada que não foi tão boa assim, né? Mas esse jogo salvou, e a diferença acaba sendo que a defesa dos Rams conseguiu forçar o Buffalo Bills a 3 punches. Enquanto os Rams só tiveram 2, o último esse para gastar o que sobrava do relógio no final do jogo. E um desses 3 punches do Buffalo Bills foi bloqueado e retornado para touchdown. É a diferença no jogo, porque você olha números, 445 jardas a 457 jardas para os Rams, né? Então eles tiveram 12 jardas a mais do que o Buffalo Bills, né? Os Rams eles conseguiram segurar a bola por muito mais tempo do que os Bills, né? 38 minutos e 30 contra 21 e 30 do Buffalo Bills. Vocês devem ter ouvido fogos. Botafogo campeão, parabéns pro Botafogo, muito feliz, como vocês podem ouvir pela minha voz. Os Rams conseguiram segurar a bola e fazer muitos drives longos. Eles converteram 11 de 15 terceiras descidas, né? Que é um aproveitamento bizarro de bom, né? Teve um momento que eles estavam tipo com um dos melhores aproveitamentos em terceiras descidas, tipo, nos últimos anos na NFL. Eu não sei como terminou esse número, né? E a equipe também converteu uma 4ª descida. E assim, eu tenho que tirar o chapéu pro Sean McVay, né? Eu acho que o Sean McVay é um dos treinadores mais avançados em termos de montagem de ataque, esquema tático, chamada de jogadas. Ele é um dos caras de verdade que você pode colocar alcunha de gênio ofensivo. Não são muitos, ele é um deles. 3 minutos e 53 pro fim do jogo. Os Rams estavam vencendo por 38-35. Os Bills acabaram de fazer um touchdown. 4ª para 5. Já em field goal range, né? Em possibilidade de chutar um field goal, mas um field goal um pouco mais longo, de 52 jardas. O Sean McVay, ele historicamente é um treinador conservador nesse tipo de situação, né? Mas eu sinto que ele melhorou nesse ponto. Ele vai para a 4ª descida. Os Rams convertem com um bom passe do Matthew Stafford pro Tutu Atwell. E eles acabam fazendo touchdown. E aí você fazendo touchdown, você coloca ali 2 posses de bola na frente e muda completamente, né? E o field goal de 52 jardas, se alguma coisa nos mostrou hoje, não é nada automático. A probabilidade não é tão boa assim. E é ali que eles não giraram a faca, mas chegaram a dar ali 180 graus na faca, né? Como o Maestro Júnior pede, né? E aí na campanha seguinte,
o Sean McDermott, ele acaba uma decisão que eu não gostei muito, né? E o próprio Tom Brady, comentarista na transmissão, que aliás tava rouco, tava péssimo, e foi aniversário do filho dele essa semana. Eu sei disso porque eu vi no Globo.com, né? Tem aquelas três. Tem a parte de notícias, né? Que vai a maioria pro G1, pro Globo. Tem a parte de esportes e tem a parte de fofoca, né? E na parte de fofoca tava lá a Gisele comemorando o aniversário do filho deles, né? Então acho que ele exagerou um pouco na festa, porque ele tava sem voz. E o Tom Brady, ele concordou comigo. Quer dizer, eu concordei com o Tom Brady. Que eles chamam... Os Bills tinham uns 3 timeouts. E eles chamam um QB sneak. E o Josh Allen não consegue entrar. Então eles têm que pedir um dos timeouts, né? Porque faltava 1 minuto pro fim do jogo. E aí você perde a possibilidade de ir pro kickoff normal, né? Você tem que ir pro onside kick. Então não gostei dessa decisão, mas... É um dos pontos, né? Acho que os Bills... Os Rams tiveram um jogo muito mais estável no ataque. O Stafford jogou muito bem. O Puka Nacua, inacreditável. O Puka Nacua é inacreditável. É um dos 5 melhores wide receivers da NFL. 12 recepções para 162 jardas e 1 touchdown. Teve uma recepção no primeiro tempo com um grau de dificuldade que foi completamente absurdo. O Stafford também completou um monte de passe inacreditável. Então, os Rams foram muito mais um ataque ali de manter o time em campo, vai convertendo e tal. E o Buffalo Bills nesse jogo foram big plays, né? Eles tiveram Josh Allen correndo para 30 jardas. Eles tiveram touchdown longo pro Khalil Shakir, 51 jardas. Teve recepção longa pro Amari Cooper, pro Mike Hollins, pro Ty Johnson. Então, foram mais big plays e os Rams conseguiram ficar mais em campo. E ainda assim, eles venceram por 2 pontos. Não foi uma grande diferença. Eu achei que o Josh Allen foi incrível também. E nessa altura, eu sei que o Lamar Jackson não jogou nessa rodada. Nessa altura fica muito difícil pra mim acreditar que o Josh Allen não vai ser o MVP, né? E eu sei que era um jogo que eles precisam vencer todos os jogos, né? Pra continuar sonhando com a seed número 1. Dar uma folga pro Kansas City Chiefs, né? E era um jogo que eles precisavam ter vencido. Não venceram. E isso pode significar enfrentar os Chiefs no Arrowhead nos playoffs, né? Que não é o ideal, mas eu achei que o Josh Allen foi incrível. 3 passes para touchdown, 3 touchdowns correndo com a bola. Ele se tornou, ao lado do Drew Brees e do Tom Brady, o quarterback com mais jogos de pelo menos 3 passes para touchdown e pelo menos 1 touchdown correndo com a bola. Então, sempre quando você tá numa estatística com Tom Brady e Drew Brees, é uma estatística relevante. E sobre o Los Angeles Rams, eu falei isso no podcast do meio da rodada, né? Quando a gente tava falando sobre cenário dos playoffs e tal, que é um episódio exclusivo para apoiadores. Se torne apoiador, link tá na descrição, caradosesporte.com.br. Os Rams, pra mim, eu falei isso semana passada e continuo acreditando nisso, obviamente. Pra mim, eles são um time com o maior teto na divisão. Pra mim, eles jogando o melhor futebol americano deles, eles são melhores que os Seahawks, que os Cardinals e que os 49ers. Eles estão um jogo atrás do Seahawks no momento, com um confronto direto, né? A gente vai falar na parte 2 sobre o cenário dos playoffs, né? Mas acho que quando os Rams estão jogando o melhor nível deles, eles são o melhor time da divisão, porque a secundária é péssima? É. Mas a linha ofensiva deu uma boa solidificada no interior, pelo menos. E você tem o Stafford passando a bola pro Cooper Kupp e pro Puka Nacua ao mesmo tempo. É uma base muito forte, muito difícil de defender. E o último ponto pro torcedor do Buffalo Bills não querer pedir minha cabeça, aquela 4ª descida que eu citei, né, que eles converteram, teve uma falta não marcada. O Rob Ravenstein, né, right tackle do Los Angeles Rams, cometeu um false start e deveria ter sido marcado. E imagino ali que marcada a falta ali, eu não sei. Eu ia falar que eu acreditava que o Sean McVay chutaria o field goal, mas aí seria um field goal de 57 jardas, né? E aí é coisa pra cacete. Será que eles iriam pro punch? Ou eles tentariam converter de qualquer jeito? Boa pergunta. Uma boa pergunta pra alguém
algum repórter fazer pro Sean McVay. Conhecendo o Sean McVay, eu acho que ele iria pro punch. O de gol de 57 jardas aqui é muita coisa. Pô, sinceramente eu não sei. Eu não gosto de ficar em cima do muro. Mas mudaria a cara. Não tô dizendo que o Buffalo Bills venceria o jogo. Mas é um fato que aconteceu. Foi uma falta. Até o comentarista de arbitragem da Fox citou isso. Mas um grande jogo. Excelente jogo. Muito divertido. O San Francisco 49ers atropelou o Chicago Bears 38-13. Um jogo que foi um atentado. Tudo que os Rams e os Bills jogaram bem no ataque, os Bears não jogaram nesse domingo. Foi um primeiro tempo tenebroso, horrível. Tudo de pior que os Bears fizeram na temporada no ataque, eles condensaram em 30 minutos de futebol americano, tanto que os 49ers vão para o intervalo com 320 jardas e os Bears com 2. Caleb Williams, ele termina com 17 de 23, 134 jardas, 2 touchdowns, nenhuma interceptação. Aí você, tudo bem, teve um fumble, né? Mas, não, horrível. Jogou muito mal mesmo. Todas aquelas ressalvas que eu já fiz 1000 vezes, o ataque muito ruim, muito mal montado e tal, valem. Mas o Caleb Williams também não tem passe livre também. Ele precisa ser responsabilizado, mas eu acho que ele precisa ser responsabilizado na medida certa. Nem mais, nem menos. Eu acho que ele tem responsabilidade sim. E a defesa desistiu, né? E ela já dava sinais aí nas últimas semanas. E claramente o pessoal olha para o que está acontecendo do outro lado da bola e, o que eu vou fazer aqui? E agora que o Matt Eberflus, que em todas as falhas dele, ele conseguiu montar boas defesas, até mesmo no Chicago Bears, até mesmo esse ano, em determinados momentos a defesa jogou bem. Mas sim, ele não tem o que fazer, é um time que desistiu, basicamente. Hoje, se não tinha antes, hoje foi a bandeira branca na temporada, enquanto o San Francisco 49ers aproveitou um adversário em completa crise. George Kittle teve um grande jogo, 6 recepções para 151 jardas. Brock Purdy jogou bem. O Isaac chegou querendo demais. Teve 2 touchdowns correndo com a bola e sai machucado. Então, próximo vai ser o Patrick Taylor, que vai se machucar também. Imagino, não tô torcendo para ele se machucar. Mas a história dos running backs do San Francisco 49ers te dizem. A história te diz que ele vai se machucar. Então é isso, pessoal. Podcast parte 1 chega ao fim. Não deixem de escutar a parte 2. Eu ainda não consegui falar com o João Eduardo Dutra. Então não sei se eu vou conseguir tê-lo para falar sobre os playoffs do College Football que foram definidos. Mas vamos falar sobre Sunday Night Football, classificação, ordem no draft, principais notícias e mini preview da semana 15. Então não deixem de escutar.